Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos. Nessa aula vamos continuar o estudo das strings e vamos ver aqui a função strcmp. Então, na aula passada a gente criou uma função para comparar duas strings. Acontece, que essa operação de comparar strings se torna tão usual na escrita de algoritmos que envolve, textos, que o próprio C já inclui uma função para fazer essa comparação. Então, essa função se chama strcmp. str de string e cmp de comparar, de compare. Então, a gente pode utilizar essa função, para realizar aí a comparação entre duas strings. Então, para resolver esse problema, a gente vai, para trabalhar nesse conceito, a gente vai escrever um programa que vai ler duas strings e vai escrever iguais, vai imprimir o texto iguais se as strings forem iguais ou diferentes, se elas forem diferentes. Então, aqui foi pedido ao usuário informe o primeiro texto, ele informou algoritmos. Foi pedido a ele informe o segundo texto, ele informou também algoritmos. Como o conteúdo aqui dos dois textos são iguais, então foi impresso, os textos são iguais. Então, para resolver esse problema, a gente vai começar a escrever o nosso código. Vamos incluir a biblioteca padrão para ler informações de teclado e gerar dados para a tela. E também vamos incluir a nossa biblioteca para manipular strings. string.h. Escrever o nosso programa principal. Agora vamos criar as duas strings. Então, lembre-se que nesse problema a gente tem que ler duas strings e informar se elas são iguais ou não. Então, vou criar aqui a primeira string, S1. Vou colocar que ela vai ter até 50 caracteres. Vou criar aqui a segunda string, S2. Vou colocar também que ela vai ter até 50 caracteres. Uma vez que essas strings foram declaradas, a gente pode pedir para o usuário informar as duas strings. Informe as duas strings. E vamos ler do usuário. Como o usuário digitou apenas uma palavra em ambas as strings, então a gente pode utilizar %s normal. Como a gente vai ler duas, a gente vai ler 1%s e 2%s para ler duas strings. Primeira string que o usuário digitar vai para S1 e a segunda string que o usuário digitar vai para S2. Agora vamos fazer a nossa comparação. Se para comparar duas strings, a gente vai utilizar a função strcmp. Então, str de string, cmp de comparar. Então, a gente vai comparar aqui strings S1 e S2. Então, essa função aqui, strcmp, ela vai retornar 0 se essas duas strings elas forem idênticas. Ela vai retornar um número menor que 0 se essa daqui for menor, se S1 for menor do que S2 em ordem alfabética. Então, se essa string aqui em ordem alfabética vier primeiro que essa, então essa função strcmp vai retornar um número negativo. Caso contrário, se essa string S1 vier depois que S2, essa função aqui vai retornar um número positivo. Se elas forem idênticas, essa função aqui vai retornar um número 0. Então, se elas forem idênticas, essa função vai retornar 0. Então, eu vou comparar strcmp, S1 e S2. Se o resultado do retorno for 0, então essas strings, vamos imprimir aqui que elas são iguais. Caso contrário, vamos imprimir que essas strings são diferentes. Beleza? Vamos executar para ver se está tudo funcionando direitinho. Executando, forma as duas strings. Eu vou informar estruturas e vou informar estruturas.
Então, essas duas strings aqui são iguais, então nosso programa deve imprimir iguais. Executando, nosso programa imprimiu iguais. Agora, executando de novo com duas palavras diferentes, vou colocar aqui estruturas e vou colocar dados. Quando eu der um Enter aqui, nosso programa vai informar que essas duas strings são diferentes. Beleza, pessoal? Essa foi a função para comparar strings strcmp. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Obrigado.